que é nascido de Deus não vive o quê? Não vive pecando. Por quê, pastor? Porque a pessoa que é nascida de Deus, ela pode até pecar, como qualquer ser humano peca. Sim ou não? Todos nós somos o quê? Pecadores, né? Mas ela não vive mais uma vida de pecado, como antes. Ela não consegue mais ficar no pecado. O cristão que realmente se converte, quando ele peca, você nunca mais vai esquecer do pastor Renan, desse exemplo que eu sempre te dou. Quando um cristão de verdade peca, é igual você colocar a sua mão numa panela quente, fervendo. Quanto tempo você demora para tirar? Imediatamente, né? Colocou a mão, parece que a informação não chega nem no cérebro, né? Não dá nem tempo. Antes de chegar no cérebro, você já tirou a mão. Sim ou não? É assim quando um cristão de verdade nascido, um cristão realmente convertido, quando ele erra, ele pode até errar, mas na hora que ele erra, o Espírito Santo já incomoda ele, na hora ele se arrepende, na hora ele para e diz: Senhor, não quero fazer isso, me perdoa em nome de Jesus. Ele não consegue mais ficar no pecado como se fosse uma prática normal, igual antes. Antes de se converter, qualquer um de nós aqui vivíamos um pecado que nem dávamos conta. Para nós era tudo certo, para nós estava tudo normal. Mas quando você nasceu de novo, o pecado te incomoda. Mas o principal está no restante do versículo, que diz assim, ó: mas o que de Deus é gerado, o que diz agora ali, ó? Conserva-se a quem? A si mesmo. E olha o que vem agora, ó: e o maligno não lhe toca. Irmão, isso é muito forte, hein? Uma pessoa então que é nascida de Deus, ela não consegue mais viver no pecado. Outra coisa, a pessoa que é nascida de Deus é gerada, ela conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, por que eu estou entregando o sal? Você sabe que o sal ele é simbólico na Bíblia, ele representa a conservação. Você sabe que isso não é somente da Bíblia, né? O povo antigamente, não sei se você vai lembrar, quando não tinha geladeira, o pessoal que não tinha energia, como é que eles conservavam o alimento, principalmente a carne? Fazia o quê? Usava o sal. E o sal fazia o quê? Conservava. O sal não deixava estragar, o sal não deixava a imundície chegar, a doença chegar, a varejeira chegar, os insetos tomarem conta. Então na Bíblia, desde a Bíblia isso é usado, né? Desde a Bíblia o sal é usado para conservar. E esse versículo aqui representa muito bem isso. Aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo. E olha que forte: o maligno não lhe toca. Então o sal representa isso, conservação. O sal representa ali onde o diabo não pode tocar, porque foi conservado. Diga graças a Deus. O que eu vou fazer com esse sal então? Presta atenção, hein? Você pode comer ele, e você vai comer e dizer: Deus, conserva a minha saúde. Amém, Jesus? Não deixa o diabo tocar na minha saúde, não. Me conserva com saúde. Dá para o seu filho, dá para a sua esposa, dá para o seu pai, para a tua mãe. Fala: Deus, conserva o meu filho em saúde. Conserva a minha filha em saúde. Você pode jogar na tua casa e dizer: Senhor, conserva a minha casa em segurança. Você que se sente vítima de inveja: pastor, tem hora que eu sinto que tem um olho gordo sobre a minha casa, uma inveja. Pessoas que parece que a gente começa a crescer, melhorar, prosperar, parece que não pode ver a gente feliz. Existe isso? Claro que existe. O que você faz? Joga lá no quintal da sua casa, joga no cantinho, joga na frente do portão, lá no seu trabalho. Pastor, lá está uma luta, está dificuldade, olha, a coisa está amarrada lá. Joga lá no seu local de trabalho e fala: Deus, conserva aqui o meu trabalho. Amém, Jesus? Conserva o meu trabalho abençoado. Pastor, estou com medo de ser mandado embora. Então usa a sua fé. Amém, Jesus? Pastor, eu tenho a minha empresa, mas estou com medo de fechar, de falir, não tá indo. Então joga lá esse sal e fala: Deus, conserva essa empresa que o Senhor me deu, em nome de Jesus. E Deus vai conservar, porque aquele que é nascido de Deus, ele é conservado. E o maligno não? Olha lá, ó, o maligno não lhe toca. Quem entendeu, diga amém. Então já eu vou te entregar esse sal nesse propósito. Você vai usar, e pode usar tudo, que sexta-feira que vem eu vou entregar de novo. Amém? Agora nós vamos entrar no estudo do curso Fé. Deixa eu perguntar: todo mundo recebeu o curso Fé? Todo mundo? Faltou alguém receber? Todos receberam? Então amém. Vamos lá então? Total atenção agora, não deixa nada tirar a sua atenção, que nós vamos começar. Então tá aí, ó, curso Fé 2026, 7ª lição. Qual que é o título da lição de hoje?
resistir. Vamos bem forte, todo mundo junto, vamos lá. Resistir. Irmão, irmã, antes da gente começar, todo cristão tem que aprender a resistir. Por quê, pastor? Porque se você não for resistente, você tem que aprender que o teu inimigo, olha para o pastor, ó, ele é insistente. Se tem uma coisa que o diabo faz, é insistir. Então você tem que aprender a fazer o quê? Resistir. Quanto mais o diabo for insistente, mais você tem que ser o quê? Resistente, para que ele não venha te vencer. Muita gente, meu irmão, está sendo vencido pelo diabo porque não aprendeu essa palavrinha aqui que nós vamos aprender hoje, que é tão poderosa. Amém? Vamos começar então? Diz assim: o ministério pessoal do Senhor Jesus se dividia em 3 fases distintas: ensinamento, pregação e manifestação do poder de Deus. Examinando os relatos bíblicos, vemos que a parte de ensinamentos era a mais usada pelo Senhor. Pode-se perguntar se não reside aqui a diferença entre o nosso ministério e o do Senhor, ou o que explica os resultados que ele obtinha. Não disse ele que os que nele crescem fariam as mesmas obras que ele fazia e outras maiores ainda fariam? Quando o Senhor Jesus começava a ensinar, o povo se maravilhava. Suas reuniões, todos os tipos de milagres e transformações ocorriam, pelo simples fato dele abrir as Escrituras e mostrar a verdade ao povo. Hoje, em qualquer lugar em que alguém consegue abrir os olhos do povo para o que a Bíblia fala, também ocorre uma avalanche de milagres. Olha para o pastor aqui. Então, quando Jesus teve o ministério dele aqui nesse mundo, o ministério de Jesus durou quanto tempo aqui? Quem sabe? Quem lembra? Quanto tempo foi o ministério de Jesus? 3 anos, apenas 3 anos foi o ministério de Jesus. Ele começou com 30 e encerrou com a sua morte com 33 anos. E o ministério de Jesus, ele foi dividido nessas 3 partes aqui que o missionário colocou aqui, ó: ensinamento, pregação e manifestação do poder de Deus. A grande maioria pensa que o ponto mais forte do ministério de Jesus era a manifestação do poder de Deus, porque Jesus, igual ele, ninguém fez milagres. Só que, se você ler a Bíblia, o missionário mostra uma coisa muito poderosa aqui, que o ponto mais forte do ministério de Jesus era o ensinamento. Você pode pegar desses 3 ministérios, que o que Jesus mais fez aqui, nesses 3 anos de ministério, foi ensinar. Ele ensinou mais do que curou, ele ensinou mais do que libertou, ele ensinou mais do que qualquer outra coisa que ele fez. Só que hoje, como naquela época, que também não era diferente, o que as pessoas mais querem do ministério de Jesus? Elas continuam querendo somente a manifestação do poder de Deus. Poucos querem ensinamento. E não sabe que, na verdade, uma coisa depende da outra. A manifestação do poder de Deus depende do quê? Do ensinamento, de eu aprender. A maioria das pessoas chegam aqui na igreja desesperadas, dizendo: pastor, ora por mim, para o poder de Deus se manifestar na minha saúde, para o poder de Deus se manifestar na minha vida financeira, para o poder de Deus se manifestar no meu casamento. Mas se você diz assim para elas: olha, vem para o culto, senta aí para você aprender, para você receber o ensinamento. Uma grande parte delas fala assim: ah, não dá, não tenho tempo, ah, não tem como, ah, não tem jeito. Por quê? Porque na verdade as pessoas, elas desprezam o mais importante. Não adianta eu receber um milagre e não aprender nada, porque daqui a pouco eu vou estar precisando de um milagre de novo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se eu não aprendi nada, meu irmão, não resolveu. Não adianta eu ver a manifestação do poder de Deus numa área da minha vida, se eu não aprender, se eu não receber uma lição, um ensinamento, para que eu possa melhorar, mudar, crescer, para que eu possa chegar principalmente à salvação, à vida eterna. Então, qual era o principal ministério de Jesus? Fala comigo: ensinar. Amém? Por isso que a Igreja da Graça preza tanto pelo ensinamento. Por isso que nesse ministério, você vai perceber que o ensinamento, ele é muito priorizado. E é esse o entendimento que nós temos. Nós temos que aprender. Não adianta nada eu receber e não aprender nada. Não adianta Jesus operar na minha vida, mas eu continuar do mesmo jeito, sem entender nada, sem entender como é que as coisas funcionam. E muitas vezes eu nem vou receber a manifestação do poder de Deus, se primeiro eu não aprender como é que o mundo espiritual funciona. Amém? Vamos continuar então. Agora vai entrar nessa questão da resistência, de resistir, né? Ele diz aí, ó: restrições às atividades de quem? Do diabo. Está acompanhando aí, sim ou não?
Quem achou onde o pastor está aí, ó? Restrições às atividades do diabo. O primeiro título que está aí, né? Apesar de sabermos que o diabo está mais do que nunca realizando a sua obra de destruir a humanidade, temos que ter o cuidado de não exagerar, acreditando a ele uma capacidade maior do que na verdade o que? Possui. Olha para o pastor, tem gente que chega ao ponto de exaltar o diabo. Não, pastor, porque o diabo. Ô, meu irmão, o diabo, ele é astuto, mas muito maior do que ele é quem? É Deus. E eu vou dizer outra coisa, o diabo só vai até onde Deus permite. O diabo não pode sair por aí fazendo o que ele quer, do jeito que ele quer, não. Existe um limite para a obra do diabo que Deus coloca. E quando nós entendemos esse limite, Satanás não pode tocar onde ele quer, fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. Quando nós temos entendimento. Quem está entendendo, diga amém. Vamos continuar que você vai entender. Ele diz assim, ó, é preciso que se saiba que existem restrições às suas operações. Ele não pode sair por aí destruindo a quem quiser. A Bíblia diz que naquele que é nascido de novo, ele não pode tocar. Ó, o nosso versículo aí do começo, ó, diz aí 1 de João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o que diz agora? E o maligno não lhe toca. Diga glória a Deus. Continua aí. Antes do Senhor Jesus ter derrotado o diabo, o inimigo agia aqui no mundo como se fosse o dono do nosso planeta. Mas com a morte de Cristo, o diabo perdeu o domínio sobre a raça humana e foi expulso da terra. João 12,31 diz, agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Até mesmo antes da vinda de Jesus, quando ainda o diabo agia como príncipe desse mundo, ele tinha que obter permissão para atacar o povo de Deus. Como, por exemplo, vamos ver 3 casos agora, tá? Presta atenção aí, ó. Primeiro caso, o caso de Jó. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto está na tua mão, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença de quem? Do Senhor. Então olha para o pastor. O que aconteceu na vida de Jó? Um dia o diabo vem diante de Deus, se apresenta lá, diante dos filhos de Deus. E aí Deus fala para Satanás, viste o meu servo Jó? Homem reto, temente a Deus, fiel, que se desvia do mal. E aí Satanás fala, claro, o Senhor tem abençoado ele em tudo. O Senhor não está deixando faltar nada para ele. Deixa eu tocar na vida dele e vamos ver se ele não vai blasfemar no rosto do Senhor, na cara do Senhor, em outras palavras. E Deus diz, então tudo bem, está permitido. Veja, presta atenção. Pastor, Deus permitiu o diabo tocar na vida de Jó? Houve sim uma permissão de Deus. Mas pastor, Deus quer que o diabo toque na nossa vida? Não, ó, olha para o pastor, presta bem atenção. Existe uma diferença muito grande entre vontade de Deus e permissão de Deus. Entendeu o que eu falei, sim ou não? Fala comigo, nem tudo é vontade de Deus, mas tudo tem que ter a permissão dele. E às vezes ele tem que permitir, mesmo não sendo a vontade dele, porque existe uma brecha na vida da pessoa. E o diabo vai usar aquela brecha para poder chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu vou tocar nele, porque tem ali uma brecha. E Deus às vezes vai ter que permitir. E qual era a brecha na vida de Jó, pastor? Se ele era reto, temente a Deus, você quer ver? Coloca para mim Jó capítulo 3, versículo 25, na Bíblia linguagem de hoje. Presta atenção nisso aqui, irmão, que hoje nos outros cultos teve gente que ficou assim, muito impactado com essa palavra, porque diz, pastor, é o meu caso. Então se é o teu caso, você tem que mudar hoje, amém? Jó 3, 25. Jó 3, 25. Na Bíblia linguagem de hoje, está lá. Vamos ler juntos? O que diz ali? Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. E o que mais me dava medo, o que ele disse? Me atingiu. Qual era a porta aberta que tinha na vida de Jó então? Diga comigo, medo. Medo é uma porta aberta. Então Deus teve que permitir, porque existia uma porta aberta na vida de Jó. E presta atenção, você que está me ouvindo, presta atenção. Meu irmão, tem gente que tem medo de tudo. Você sabia que o medo, ele é uma porta para Satanás entrar?
Se inclusive o medo, ele é igual à fé, só que é o contrário. Por exemplo, ele falou aí, ó, o que eu temia foi o que me aconteceu, e o que eu mais tinha medo foi o que me atingiu. Tem gente que morre de medo de ser traído pelo marido, pela esposa. Ai, pastor, eu tenho medo de ser traído, eu fico lá, ai, será que exame? Aí faz, meu Deus, eu morro de medo. Faz o exame. Se você tiver esse medo e aceitar no teu coração esse medo, o que você mais tem medo é exatamente o que o diabo vai usar para te atingir. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, mas eu não quero ter medo assim. Então repreende esse medo. Quando vier esse medo do teu coração, ai pastor, eu tenho um medo de ser mandado embora. Meu Deus, se eu estou lá em casa, de repente toco o telefone e falo, quer ver? Estão ligando para me mandar embora. É exatamente o que vai acontecer. Quando a pessoa pensar que não, ela vai ser mandada embora. Porque a fé, ela chama à existência as coisas que não são como se já fosse. E o medo também. Pode ser que nem exista, mas o medo se torna algo tão grande que o diabo faz aquilo passar a existir por causa do medo que você deixou entrar no seu coração. Então, meu irmão, se tem medo no teu coração, repreenda isso. Não aceita não. Esses dias eu falava com uma senhora, ela disse, pastor, eu tenho um medo. Nossa, tem hora que começa a me dar um medo de doença, de enfermidade. Eu falei, minha irmã, não aceita esse medo não, repreende. A hora que vier esse medo no coração, você fala, está amarrado, Satanás, eu não tenho nada. Amém? Em nome de Jesus eu estou curado. Ah, e o exame, o que vai dar? Não vai dar nada, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Ah, mas se você for mandado embora, o que vai acontecer? Se Deus fechar uma porta, Ele abre 10. Amém? Eu não tenho medo não. Não tenha medo, porque foi essa porta que o diabo usou para entrar na vida de Jó. Mas deixa eu te explicar algo muito importante. Mesmo que Deus tenha permitido, por causa dessa brecha, dessa porta que havia na vida de Jó, Deus deixa bem claro para Satanás o seguinte, volta aí, no primeiro caso aí, que foi o caso de Jó, no capítulo 1, verso 6, que está dizendo aí, ó. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua. Ou seja, Deus colocou um limite. Deus falou assim, ó, você pode tocar em tudo que ele tem, mas na vida dele você não vai tocar. Então presta atenção, o diabo não pode passar do limite que Deus coloca. Quem está entendendo, diga amém. O diabo não tem todo esse poder não, irmão. Ah, pastor, mas Satanás, ele vai fazer, vai isso, vai aquilo, vai nada. Ele é limitado pelo poder de Deus. Deus falou assim, ó, no que ele tem você pode até tocar, mas na vida dele você não toca. E o diabo não pôde tocar. Quem está entendendo, diga amém. Olha o outro exemplo aí, o segundo caso, né? Na tentação sofrida pelo Senhor no deserto, o próprio Espírito de Deus levou o mestre àquele lugar para que fosse tentado por quem? Pelo diabo, né? Mateus 4:1 diz, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha para o pastor. Pastor, então foi o Espírito Santo que permitiu Jesus ser tentado? Foi. Por que o Espírito Santo permitiu que Jesus fosse tentado? Para que ele desse o exemplo para nós de como resistir o diabo. Que inclusive você vai ver nessa lição aqui, como é que resiste o diabo através da tentação que Jesus sofreu. Então ele tinha que sofrer aquela tentação para ele saber exatamente o que a gente iria passar e para que a gente tivesse o exemplo certo de como reagir à tentação. Então tudo foi permissão de quem? De Deus. Terceira coisa que Jesus vai permitir aqui, terceiro caso, chegando a hora da crucificação, da sua crucificação, o Senhor Jesus informou a Pedro que o diabo havia feito um pedido para o cirandar. O que é cirandar? Passar pela ciranda, peneirar. Olha o versículo aí. E disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti. Para quê? Para que o diabo não viesse te cirandar. É o que está escrito aí? Não. Olha o que Jesus fala. Para que a tua fé não o quê? Não desfaleça. E tu, quando te converteres, faz o quê? Confirma teus irmãos. Olha para o pastor. Nesse caso aqui, o diabo teve que pedir permissão para Jesus para poder passar peneira em Pedro, ou passar Pedro pela peneira. E olha o que acontece. Jesus vem, avisa Pedro e fala assim, Pedro, ó, o diabo pediu para mim permissão
para poder cirandar você, passar você na peneira. E aí Jesus, imagina o Pedro, o Senhor repreendeu o diabo, falou: não, diabo, você não vai passar Pedro na peneira. Jesus deve ter dado um sorriso e falou: não, eu orei para você aguentar. Quem está entendendo, diga amém. Eu não falei para o diabo não fazer, não. Eu estou te avisando que ele vai fazer. A minha oração é para você suportar. Ô pastor, mas Jesus é mau. Jesus permitiu então? Permitiu por quê? Como eu falei, porque havia uma necessidade, uma brecha na vida de Pedro. O que faltava na vida de Pedro? Lê o versículo que você vai descobrir. De novo, ó, lê aí, ó. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, o que diz agora? Quando te? Então Pedro ainda não era o quê? O que Pedro não era? Convertido. Então tinha que haver uma peneira. Jesus teve que permitir essa luta, porque depois que Jesus sabia que depois que ele passasse por aquela peneira, ele ia o quê? Ele ia o quê? Se converter. Você está entendendo, sim ou não? Irmão, tem momentos na nossa vida, vou ser sincero para você, nem todos os momentos Jesus vai orar e repreender o diabo. Nem todos os momentos Jesus vai rogar. Vai ter momentos que Jesus vai rogar para a gente aguentar, porque às vezes vai ser necessária aquela peneira, vai ser necessária aquela luta, para que a gente possa se converter mais, para que coisas na nossa vida possam mudar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ah não, pastor, aí não. Ué, está aqui, está ou não está? Sim ou não? Jesus não fala assim: de jeito nenhum, Satanás, você não vai peneirar meu menino. Não, Jesus fala assim: vai lá, só vou interceder para ele aguentar. Ele colocou a mão e falou: Pedro, eu te ajudo, você aguenta a peneira aí, que você vai ter que passar. Por quê? Irmão, Pedro tinha que se converter. Pedro ainda era aquele que queria ficar arrancando a orelha dos outros, não era? Qualquer probleminha, briguinha, ele arrancava a espada e ó, como é que um homem desse ia ser líder da igreja? Porque o Pedro ia ser líder da igreja, ele ia ser um líder da igreja primitiva. Deus tinha que tratar com ele. Deus tem coisa grande para você, diga glória a Deus. Você crê nisso, sim ou não? Então às vezes Deus vai permitir uma certa o quê? Peneira, mas dentro daquilo que você pode o quê? Suportar. Você quer ver agora? Olha o que diz agora, ó. Todos esses casos ocorreram antes de o diabo ter sido despojado do seu poder. Hoje, em hipótese alguma, ele terá condições de nos oprimir, a menos que o nosso Deus faça o quê? O permita. Quanto, atirar-nos das mãos de Jesus, jamais conseguirá. João 10, 28 e 29 diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O meu Pai que mas deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Quer dizer, o diabo pode até nos tentar, mas nos tirar da mão de Deus não pode, né? Não devemos temer diante de qualquer tentação que o diabo venha a nos trazer, nem sequer ficar desesperados, mas resistir firmes na fé, usando o nome de Jesus. 1 de Pedro 5,9 diz: ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre todos os vossos irmãos no mundo. Irmão, para com esse negócio: ai pastor, só comigo, só na minha vida. Não, todo mundo está passando por lutas. As mesmas aflições, irmãos, se cumprem entre todos os irmãos. Eu estava até brincando hoje nos outros cultos, né? Tem gente que fala assim: ai pastor, por que só na minha vida? Olha aí, o pastor não tem luta nenhuma, o pastor é uma bênção lá na casa do pastor. Eu até brinquei, eu falei: vamos passar uma semana comigo para você ver se realmente não tem luta nenhuma, não tem batalha, tudo maravilha. Meu irmão, para com isso. Tem gente que está com a síndrome de Elias. Ouviu falar da síndrome de Elias? Elias uma vez orou assim: Senhor, oh Senhor, estão me perseguindo, só eu fiquei, só eu não me dobrei. Deus dá uma no Elias e fala assim: ô Elias, igual você tem mais 7.000 lá que está passando a mesma luta, a mesma batalha, e está lá, ó, não se dobrou, está firme, para com esse negócio. Está entendendo, sim ou não? Ai, só eu, só comigo. Não, irmão, é todo mundo. Às vezes o irmão que está do seu lado aí está sorrindo, você nem imagina a luta que ele está passando. Sim ou não? Às vezes o irmão que está do lado, para chegar aqui hoje, você vê, talvez para você foi muito mais fácil para você chegar aqui do que para ele. Então nós não sabemos.
Todos nós estamos unidos aqui, porque todos nós, meu irmão, passamos por batalhas. Amém? Mas vamos chegar no principal, que diz agora: quanto à razão de o Senhor nos fazer passar por várias tentações, eu estou no último parágrafo, tá? Podemos estar certos de que Ele o faz, olha o que diz aí, para o nosso próprio bem. Ele diz, e ao invés de ficarmos chateados com elas, ou seja, com as tentações, devemos nos encorajar no Senhor, pois Ele é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Vamos virar a folha? Aqui está um versículo, meu irmão, que esse versículo aqui, eu amo esse versículo. Como que Deus fala comigo nesse versículo aqui que nós vamos ler agora? Ó, primeira carta aos Coríntios 10:13, diz aí: não veio sobre vós tentação, senão o quê? Senão o quê, igreja? Humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais o quê? Suportar. Deixa eu te explicar esse versículo, porque esse versículo fala muito comigo. Veja uma coisa, Deus ele é fiel nisso aqui que você ouviu. A fidelidade de Deus é não deixar que nunca, jamais uma tentação seja acima do que a gente pode o quê? Aguentar, suportar. Veja, às vezes a gente fala bobagem, besteira. Eu sei que na hora do desespero, da luta, você abre a boca e fala, eu não vou aguentar, eu não suporto, eu não aguento mais. Mentira, mentira do diabo. Quando você diz isso, automaticamente é como se você estivesse dizendo que Deus não foi fiel. Porque o dia que uma tentação for maior do que você pode aguentar, Deus deixou de ser fiel. E eu pergunto, quando que isso vai acontecer? Nunca, meu. Então todas as vezes que você for tentado, que eu sei que tem momentos que vem, aquela tentação de você falar assim, não aguento mais, não suporto, não consigo, não aguento, é demais para mim. Irmão, repreenda e fala, Jesus, eu sei que o Senhor é fiel para não deixar a tentação passar do que eu posso suportar. Eu gosto do que o missionário fala, o missionário sempre fala assim, ó, vamos dizer que você tenha 1,70 de estatura espiritual. Deus nunca vai deixar que a tentação seja 1,71, nunca. Quanto mais 72, 73. E quando estiver chegando em 1,69, Ele sabe que o seu tamanho é 1,70, Ele vem te dar o escape. Diga glória a Deus. Então é essa a fidelidade de servir a Deus. Irmão, quem serve a Deus, olha para o pastor, vai ter lutas, isso é claro, mas nós temos uma garantia, eu vivo, e eu quero que você viva também com uma garantia, que nunca, jamais a luta que vier, vai ser maior do que você pode aguentar. E quando estiver chegando no seu limite, que você fala assim, meu Deus, está chegando no máximo que eu aguento, pode preparar que o escape está chegando. Porque quando está chegando perto do máximo que você aguenta, Deus vem com uma saída, Deus vem com uma solução, pela fidelidade dEle. Diga glória a Deus. Vamos continuar? Resistir, um mandamento. Quem está acompanhando até agora aí, diga amém. Achou onde nós estamos? Resistir, um mandamento. Não importa como e onde o inimigo esteja nos tentando, a palavra de Deus nos manda resistir. A ordem dada em Tiago 4,7 é clara: resistir ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Por esta ordem vemos que somos os responsáveis pelo sucesso ou pela derrota da nossa vida. Se resistirmos, ele não somente irá embora, o que ele vai fazer? Ele vai fugir, né? Ele diz mais: é oportuno lembrar que temos que resistir a todo e qualquer ataque do inimigo. Não basta só resistir aos grandes ataques, pois muitas vezes o problema começa bem pequeno, e se não for destruído, está escrito errado aí, né? Se não for destruído, causa um grande o quê? Um grande estrago. Então olha para o pastor, a resistência tem que ser de coisas grandes e pequenas. Nós fizemos um estudo muito bom aqui do Salmo 91 há um tempo atrás. Quem está comigo aqui desde o início, você vai lembrar. Um dos versículos do Salmo 91, tem muita gente que gosta do Salmo 91, ele diz assim, ó, a sua verdade é escudo e broquel. Quem lembra dessa palavra, lembra disso? Para que serve o escudo? O escudo, ele era grande, pegava do pé até quase o pescoço, aqui o queixo do soldado. E ele servia para livrar dos ataques grandes, de arma pesada, lança, espada, machado.
Só que o soldado também tinha no outro braço, o mesmo braço da espada, um escudo redondinho menor, que chamava-se broquel. Por quê, pastor? Porque com aquele escudo grande, ele se protegia dos ataques pesados. Só que quando o outro soldado inimigo vinha com uma arma pequena, um punhal, uma faca, ele era muito rápido no ataque. Imagina o soldado tendo que se virar, se mover com aquele escudo enorme para proteger de ataques que eram bem rápidos. Então o que ele usava na hora que o ataque era a arma pequena e era um ataque rápido? Ele usava o broquel, que era mais rápido para se defender. Então ele se defendia dos dois jeitos: dos ataques grandes com escudo, dos ataques menores com o quê? Com broquel. Por quê, pastor? Porque um ataque grande mata. Mas deixa eu perguntar para você, um furo de uma faca pode matar também? Sim ou não? Ainda que seja uma faquinha pequena? Pode ou não pode? Pode. E aí qual que é o nosso erro, às vezes, como cristão? Às vezes a gente se preocupa com aquelas coisas que são grandes, né? Nossa, pastor, olha, eu tenho resistido a essa luta grande. Mas às vezes a gente não se preocupa com as coisas também, o quê? Pequenas. E a gente não resiste. E nós temos que aprender que tudo que hoje é grande, um dia também foi o quê? Pequeno. E você não foi lá do início, você não resistiu do começo. É só um probleminha. Isso aqui não tem nada a ver. Isso logo passa. É só um pensamento. Irmão, a pessoa que tira a vida dela hoje, ela não pensou hoje em tirar a vida e já fez isso. Tenho certeza que eu estou falando para você. Uma pessoa que hoje ceifou a sua vida, ela vem pensando isso há muito tempo. E pensou com um pensamentozinho bem pequenininho, que ela não resistiu, foi deixando crescer e virou no que virou. A pessoa que adultera hoje, que trai o marido e a esposa, ele não pensou hoje e já fez. Isso já vem sendo o quê? Tentado há muito tempo. Começou com um pensamentozinho que ele não repreendeu, e aquilo fez o quê? Cresceu. Então cuidado, é resistir às coisas grandes, mas resistir também às pequenas desde o começo. Amém, Jesus? Começou com aquela coisinha ali, percebeu que é do diabo? Não, eu não aceito, em nome de Jesus. Não, mas isso aí não é nada não, pode não ser para você, mas eu não aceito, em nome de Jesus. Amém? Continua aí. Ele diz assim, as raposinhas é que fazem mal às vinhas, não são as raposonas não, né? Cantares 2,15. Continuando ele diz, outro fato que não devemos nunca esquecer é que o diabo não deixa de nos tentar por sermos de Jesus. Apesar de saber que somos território divino, ele continua lutando para roubar, matar e destruir as nossas vidas. Enquanto não assumirmos a nossa posição de vencedores em Cristo, ele continuará tentando nos destruir. Resistir ao diabo é simples, basta que a todo ataque, quer seja sintoma de doença, pensamento negativo, desejo de cometer algum pecado, tudo isso são tentações, você destemidamente não aceite, repreenda o mal, exigindo que ele cesse de lhe perturbar e saia de sua vida. Então, meu irmão, não é porque você é de Jesus que o diabo vai deixar de te tentar. Ao contrário, é que ele vai tentar mesmo, para fazer você desistir do caminho, porque aquele que já está na mão dele, já é dele, ele não se interessa. Mas aquele que está servindo a Jesus, é esse que ele quer derrubar. Quem está entendendo, diga amém. Agora vamos ver aqui, resistir com o quê? Quem está acompanhando aí, diga amém. Estamos chegando no final já, tá? É o último título aí, resistir com o quê? Vamos lá? Não há melhor exemplo de como se deve resistir ao diabo do que aquele dado pelo Senhor lá no deserto, quando o diabo o tentou. O relato completo se encontra em Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. Vamos lá, primeira tentação. O diabo se aproximou de Jesus e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em quê? Em pães. O Senhor respondeu dizendo, vamos lá? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Então veja, essa foi a primeira tentação, só que você vai ver esse mesmo padrão nas outras. Eu até falei no começo que o Espírito de Deus permitiu que Jesus fosse tentado no deserto para servir para nós de exemplo. Exemplo do que, pastor? De como resistir o diabo. E como é que Jesus resistiu o diabo? Usando sempre a palavra. Toda vez que o diabo vinha com uma tentação, Jesus sempre respondia, você vai ver aqui assim, está escrito. Está
escrito. E ele falava o que estava escrito e o diabo tinha que retroceder. Amém? Vamos ver o segundo caso, né? A segunda tentação está aí, ó. O diabo levou Jesus até a cidade santa, colocou-o no pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha para o pastor, às vezes o diabo é tão maldito, astuto, que ele vai tentar a pessoa até distorcendo a palavra. Ele leva Jesus no pináculo do templo. Pensa bem o que é isso, eu já até falei isso aqui. Você leva a pessoa no lugar mais alto e fala para ela: se joga daí. Isso é uma tentação do quê? Suicídio, né? A pessoa se matar. Então o diabo estava tentando Jesus ao suicídio. Só que quando ele vai tentar Jesus, ele tenta convencer Jesus usando uma palavra, que inclusive é o Salmo 91, está lá no Salmo 91, porque o diabo fala assim, ó, se joga, porque está escrito lá, que aos teus anjos dará ordem ao seu respeito, e eles vão te tomar na mão, você nem tropeça em pedra nenhuma. Quando Jesus ouviu aquilo, ele percebeu que a palavra estava distorcida, ele falou, não, e aí Jesus vai responder também com a palavra, ó, e o Senhor volta a responder dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, qual foi a distorção que o diabo colocou naquela palavra? É que Deus guarda sim, irmão, ó, quem tropeçar. Alguém tropeça de propósito? Não. Uma coisa é você tropeçar, outra coisa é você se jogar. Se você tropeça, Deus te guarda, mas se você se lança, você está tentando a Deus. Deus não pode ter compromisso com essa palavra. Quem está entendendo, diga amém. Vamos dizer um exemplo, que você está andando na rodovia e você está ali a 90 por hora, dentro do limite de velocidade. De repente cruza um carro na sua frente, Deus vai te guardar ou não vai? Sim ou não? Vai. Mas se você fala assim, vamos ver até onde esse carro anda, e você está a 180 por hora e cruza um carro na sua frente, Deus vai te guardar? Hã? E agora, peguei você, a rodovia vai até 110, e você sabe que vai até 110, você acelera, não quero nem saber, quero ver até onde esse carro corre, você está a 180 por hora, cruza um carro na sua frente, Deus vai te guardar? E agora? Deixa eu mudar a pergunta, né? Está pesado, né? Vou mudar a pergunta. Deus tem compromisso de te guardar nessa velocidade? Quem acha que sim? Vocês são inteligentes. Não, Deus não tem compromisso. Pode ser que Ele te guarde por misericórdia, pode ser, mas nessa velocidade você está tentando. O que diz aqui? O que Jesus respondeu para o diabo? Não tentarás o Senhor. Nessa velocidade você está tentando a Deus. Não faz isso, irmão. Está entendendo, sim ou não? Não tenta. Poxa, fica dentro daquilo que Deus, se você tropeçar, Ele vai te guardar. Mas não tenta a Deus. Amém, Jesus? Espera aí, eu tropecei aqui, né? Puxa vida, caí. Deus me guardou. Agora imagina que está aqui o precipício e eu fico brincando, tentando a Deus. Eu ando aqui, olha. Para que eu vou fazer isso? Está entendendo, sim ou não? Vou tentar a Deus, vou brincar com a minha vida, colocar em risco a minha vida, eu estou tentando a Deus. Então está aí a distorção. E o diabo faz isso com outras coisas. Tem gente que o diabo distorce a palavra, tentando a pessoa voltar para um vício, por exemplo. Às vezes a pessoa deixou de beber faz um bom tempo. A bebida foi uma maldição na vida da pessoa. E aí começa essa época de festa junina, e copo, vamos tomar um quentão aqui. Não, tem bebida alcoólica, hoje eu sou de Jesus, eu larguei mão de... Não, mas até Jesus bebia, lê lá para você ver. Está distorcendo o quê? A palavra para fazer você cair na tentação. Sim ou não? E tem gente que cai ou não cai? É mesmo, só um golinho, não tem problema não. Pois é, quem toma um golinho hoje, amanhã vai estar caído na sarjeta aí, bêbado. Sim ou não? É assim que a obra começa, é assim que o diabo age. Então cuidado, meu irmão, resista sempre com a palavra de Deus. Terceira tentação: levou ainda o diabo para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isso te darei, se prostrado que me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele o quê?
Então tudo Jesus resistiu o diabo citando o quê? Está escrito. Irmão, olha para o pastor, por isso você tem que saber o que está escrito. Você não precisa saber capítulo, versículo, mas você tem que conhecer a palavra. Por isso que eu volto no início dessa mensagem, que o ministério principal de Jesus, qual que era? O ensinamento. Porque quando você aprende, irmão, você consegue resistir o diabo. Quando você recebe o ensinamento e guarda a palavra, você resiste a Satanás. Vamos ir para o final agora? Ele diz assim, ó, nessas 3 tentativas do diabo, o Senhor usou simplesmente o que, irmãos? A palavra de Deus. Ela é a nossa única arma para enfrentar o diabo e as suas tentações. Não temos de usar mais nada, só a palavra de Deus. Logicamente, o Senhor sabia orar, falar em línguas, tinha um conhecimento de todas as coisas mais do que qualquer mortal. No entanto, só usou a arma infalível. Você não vai querer usar outra, não é verdade? Então olha para o pastor, Jesus podia ter resistido o diabo de qualquer outro jeito. Ele sabia orar, ele sabia falar em línguas, mas o Jesus só resistiu o diabo só com o quê? Com a palavra. E aí imagina, eu e você nas nossas lutas, você quer resistir o diabo com o quê? Se o próprio Jesus resistiu o diabo com a palavra, como é que você vai querer usar outra coisa? Você tem que fazer a mesma coisa. Por isso, irmão, ó, pega as mensagens, os versículos, anota, marca, pega, coloca num papel, põe lá no seu guarda-roupa, na sua penteadeira, cola na sua agenda, cola lá no seu, quem gosta de colocar na geladeira para não esquecer, então põe na geladeira lá, amém? Para não esquecer, e tem a palavra, principalmente aonde? No seu coração. Porque a hora que vier essa tentação, às vezes o diabo não vai vir bater na tua porta não, é na mente, é um pensamento. Esses dias eu coloquei um trechinho de um vídeo que eu fiz, falando que a gente tem que ter bons pensamentos. Nossa mente é um campo de batalha, irmão. Você tem que lutar, você tem que resistir o diabo aqui, ó. E ele vai vir falando com você, tentando você na sua mente. Nessa hora você tem que usar o quê? A palavra, está escrito. Amém, Jesus? Para a gente encerrar, ele diz, não crê em nada que o diabo esteja lhe mostrando. Ele é um derrotado. A carreira dele está se aproximando do fim. E glória a Deus por isso. No princípio ele foi expulso do céu. Nós vimos isso na sexta-feira passada, né? Durante a grande tribulação ele será lançado da esfera celestial aqui na terra. E durante o milênio ele será aprisionado no abismo. E depois de 1000 anos será lançado ao lago de fogo. Quanto a nós, qual será o nosso futuro? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Dá um glória a Deus bem forte aí. É essa a frase que nós queremos ouvir no último dia, amém? Quem entendeu essa palavra, diga graças a Deus. Então nós vamos fazer isso agora. Eu sei de uma coisa, todo mundo aqui está sendo tentado pelo diabo.